E falando em Bolsonaro, e aproveitando também aí ainda o assunto 7 de setembro, na calada do 7 de setembro, na verdade, o governo federal liberou o pagamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais em emendas do orçamento secreto, 2 dias após Jair Bolsonaro assinar um decreto na véspera do feriado de 7 de setembro, destravando as verbas de interesse dos parlamentares. Bolsonaro adiou repasses da cultura e da ciência e tecnologia para abrir espaço para as emendas. As verbas estavam bloqueadas desde o início de agosto. De lá para cá, o presidente assinou 2 medidas provisórias prorrogando repasses que estava obrigado por lei a fazer ainda em 2022, relativos ao setor cultural e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Essa manobra libera 5 bilhões e 600 milhões de reais ainda este ano para irrigar o orçamento secreto, conforme revelou o Estadão em 31 de agosto. Com o decreto assinado e publicado na última terça-feira, dia 6, em edição extra do Diário Oficial da União, os órgãos do governo ficaram livres para destravar as emendas que estavam bloqueadas. É uma demanda do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de outros líderes do Centrão, que pressionam o Executivo para liberar os pagamentos até a data das eleições. Tecnicamente, o valor de 1 bilhão e 700 milhões diz respeito à verba desbloqueada nos ministérios, carimbada com as emendas de relator que alimentam o orçamento secreto. Com o desbloqueio, o governo está pronto para empenhar os recursos, ou seja, garantir o pagamento aos redutos eleitorais dos parlamentares. Na prática, os padrinhos das emendas poderão fazer propaganda com os recursos liberados. O governo usa os repasses em troca de apoio político, aliás, no Congresso. O Ministério do Desenvolvimento Regional, uma das pastas mais estratégicas para o orçamento secreto, a que usa o dinheiro para doar tratores e asfaltar ruas a pedido dos parlamentares, foi priorizada nesse desbloqueio, com 1 bilhão e 100 milhões de reais. O Ministério do Meio Ambiente, por outro lado, ficou atrás e só conseguiu 8 milhões e meio de reais nessa manobra. As informações foram levantadas pela Consultoria de Orçamento da Câmara com dados do governo federal. O decreto de Bolsonaro provocou críticas no Congresso, especialmente da oposição. Parlamentares querem votar um projeto para reverter a decisão do governo e ameaçam derrubar o decreto no STF. As 2 medidas provisórias assinadas por Bolsonaro, que permitem a manobra, também estão no alvo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é pressionado a devolver as medidas provisórias, o que obrigaria o governo a pagar os recursos para o setor cultural e para o Fundo de Ciência e Tecnologia. Em uma reunião ainda na terça, com um grupo de congressistas, Pacheco disse que deixaria para resolver o assunto depois do 7 de setembro. Bolsonaro, porém, assinou os decretos antes. Pacheco defendeu os repasses da cultura e da ciência e tecnologia, independentemente da decisão sobre as medidas provisórias. Na quarta-feira, ele afirmou ainda que pediria à equipe econômica para encontrar espaço necessário para bancar o socorro ao setor cultural. Nos bastidores, cresce a possibilidade de uma nova flexibilização no teto de gastos ainda este ano para viabilizar os pagamentos. É um conteúdo do Estadão, né, ao que me parece. Por muitíssimo menos, Dilma Rousseff foi cassada, né, sofreu impeachment pela chamada pedalada fiscal, mas isso aqui me parece não uma pedalada, mas uma volta ao mundo de bicicleta, né? É muito dinheiro às vésperas de eleição.